Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu estou mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, vou começar hoje um quadro novo aqui no canal e que eu vou precisar da ajuda de vocês, que é o Garone Responde. Bom, não consegui nome melhor nenhum que esse, eu confesso. Parece até um pouco meio prepotente, né, respondendo algumas perguntas aqui, como se fosse o conhecedor de tudo. Não é bem isso, na verdade eu vou atrás, vou pesquisar para vocês algumas curiosidades sobre a história do Vasco. Inclusive foi assim que eu comecei a minha carreira como jornalista. Lá quando eu tinha 10, 11 anos, meu avô me deu 2 caixas de jornal antigo do Vasco, tinha ficha técnica do estadual de 48, de 45, do time campeão carioca em 70, e eu comecei a armazenar isso e anotar tudo isso, porque na época não tinha internet ainda, e eu queria saber quantos jogos cada jogador fez, quantos gols cada jogador fez. Eu pegava lá meu caderninho, ia riscando com palitinho e ia fazendo anotação de cada jogador. E eu comecei a fazer isso quando eu tinha 10, 11 anos, isso foi em 95, 96, e foi quando eu comecei a recortar jornal também, os meus próprios, não só os do meu avô, e comecei a guardar isso tudo. Porque eu queria saber quantos gols o Valdir fez pelo Vasco, queria saber quantos gols o Clóvis fez pelo Vasco, quantas partidas o Preto Casagrande disputou pelo Vasco. E acabou que mais para frente eu escolhi essa carreira de jornalista e continuei fazendo esse tipo de trabalho, agora, claro, com a facilidade da internet. Mas e por que fazer isso aqui no YouTube? Bom, a grande questão é que o pessoal sempre me pergunta, me manda esse tipo de pergunta lá no Twitter. Pô, galera, sabe para onde foi o jogador tal? Você sabe por onde anda fulano, lateral direito de 2002? Você lembra a escalação do Vasco de 85? O pessoal sempre manda essas perguntas no Twitter, ou até aqui mesmo no YouTube, e eu respondo. Só que a grande questão é que aqui no canal a gente tem a ferramenta que a gente pode usar várias opções de imagem de apoio, ou seja, um vídeo, uma foto. Ao invés de eu te falar só que o Clóvis marcou 20 gols pelo Vasco em 95, eu posso te mostrar o gol do Clóvis pelo Vasco em 95. Você viu o Wilson. E o Vasco bota velocidade de lançamento para o Clóvis. Condição legal, pintou o gol. Olha o Clóvis, sem goleiro. Olha o gol. Gol! É do Vasco! Clóvis! Bom, e a primeira pergunta que eu recebi foi do Carlos Henrique, lá no Twitter, pedindo para eu montar o time do Vasco com os jogadores que mais atuaram pelo clube. Bom, o que normalmente a gente tem de informação, que o próprio clube já divulgou, é o ranking dos 10 atletas que mais atuaram com a camisa vascaína. Só que nessa lista de 10, 3 são goleiros. Então eu tive que ir atrás de mais alguns dados para a gente poder formar esse 11 aí, sem ter que botar o Barbosa na lateral direita, por exemplo, ou o Mazzaropi de ponta esquerda. Então eu fui atrás de alguns dados para poder montar essa equipe. Se liga aí. Bom, no gol, ninguém menos do que um vascaíno que foi dono da camisa 1 durante praticamente toda a década de 90. Carlos Germano, campeão brasileiro pelo Vasco em 97, da Libertadores em 98. Germano disputou 632 partidas com a camisa do Vasco. É até hoje o segundo jogador que mais entrou em campo pelo clube. Na lateral direita, um outro jogador que passou uma década dentro de São Januário, Paulinho de Almeida. Paulinho foi um dos primeiros grandes laterais da história do Vasco, para muitos, inclusive, o maior lateral direito da história do Vasco, que jogou no clube de 1954 a 1964, tendo disputado 436 partidas pelo Vasco. Do outro lado, na esquerda, um velho companheiro de Paulinho que atuou com ele entre 55 e 64, Coronel. O lateral, que ficou famoso pelos grandes duelos com Garrincha, disputou 449 partidas pelo Vasco. Abrindo a dupla de zaga, um jogador que marcou história na época do Expresso da Vitória, Augusto. Titular do time campeão sul-americano em 1948, o zagueiro disputou 297 partidas pelo Vasco. O Augusto é um dos zagueiros que mais atuou, perdendo só para o seu companheiro nessa seleção aqui, que é o Bellini. Capitão da seleção brasileira em 1958, no título mundial conquistado na Suécia, Bellini disputou 430 jogos pelo Vasco entre 1952 e 1961. E é até hoje um dos grandes ídolos da história vascaína. E abrindo o meio-campo dessa seleção vascaína, o capitão do título brasileiro de 1974, o primeiro da história do clube,
um jogador que disputou mais de 500 partidas pelo Vasco e que depois acabou ficando mais conhecido como treinador. A galera mais jovem vai lembrar dele como auxiliar técnico do Antônio Lopes, muitas vezes assumindo o comando técnico da equipe, que foi o Alcir Portela. Entre 1963 e 1975, Alcir Portela disputou 511 jogos pelo Vasco. Apenas Roberto Dinamite, Carlos Germano e Sabará jogaram mais partidas do que o volante vascaíno, que dedicou praticamente toda a sua vida ao clube. Falei que o Sabará está entre os 3 jogadores com mais partidas pelo Vasco e ele é o segundo nome nesse meio-campo vascaíno. Um dos grandes nomes daquele Vasco do fim dos anos 40, início dos anos 50, Sabará disputou 576 jogos pelo Vasco e marcou 165 gols, sendo o 6º maior artilheiro da história do clube até hoje. Fechando esse trio de meio campo, um jogador que fez muita parceria com o Sabará, inclusive nesse período, e que também é um dos maiores artilheiros da história do Vasco, Ipojucan. Canhoto, alto e habilidoso, Ipojucan disputou 413 partidas pelo Vasco e marcou 225 gols, sendo até hoje o 5º maior goleador do clube. Bom, e no ataque desse time, além de muitas partidas pelo Vasco, muitos gols. Aliás, mais de 1000 gols desse trio aqui, começando, é claro, por Roberto Dinamite. Maior ídolo da história do Vasco, Roberto disputou 1110 partidas e marcou 702 gols com a camisa cruzmaltina. É disparado o maior artilheiro da história do clube, o maior ídolo da história do clube e o jogador que mais vezes disputou partidas, inclusive quase o dobro do segundo colocado, que é o Carlos Germano, com 632. Ou seja, ninguém defendeu tanto o Vasco na história quanto o Roberto, ninguém marcou tantos gols pelo Vasco quanto o Dinamite. Do lado dele, o maior artilheiro do Vasco antes de Dinamite, Ademir Menezes. Outro grande craque do Expresso da Vitória, o Queixada disputou 429 partidas pelo Vasco e marcou 301 gols. Ele é o 3º maior artilheiro do Vasco, perdendo só para o Dinamite e para o Romário, que curiosamente é o único do top 5 dos goleadores que não entram nessa lista. O baixinho disputou apenas 19 partidas a menos que Ademir. Então quem acaba completando essa lista de jogadores com mais partidas pelo Vasco, na verdade é um outro atacante, Pinga. Mais um nome que brilhou por Vasco e seleção brasileira, o atacante disputou 466 partidas pelo Vasco e marcou 232 gols, sendo também o 4º maior artilheiro da história do Vasco. Como eu disse aqui, um time que não só representou várias vezes o Vasco em campo, mas que também foi parte decisiva da história do clube com gols e conquistas. Roberto no meio. Aí o Vasco da Gama. Roberto! Depois uma arrancada linda pelo comando de ataque. A segunda pergunta que eu recebi aqui é do Caio Bertoldi, me questionando por que o Vasco, a partir de 2001, deixou de ganhar títulos importantes, deixou de brigar por grandes conquistas, com exceção ali de 2011, quando ficou com a Copa do Brasil. Claro que inúmeros fatores interferem para o Vasco ter tido uma queda de rendimento ao longo desses anos, mas o principal é financeiro. O Vasco em 98 assinou um contrato com o National Bank que o Vasco receberia 34 milhões de início ali já para investir em futebol e depois o clube receberia 50% da exploração da marca. Porque a ideia do banco não era só dar dinheiro para o Vasco, é óbvio. A ideia do banco era ter direito sobre a exploração da marca Vasco, ou seja, ia receber ali dinheiro de negociação com TV, dinheiro de novos patrocinadores, exposição de outras marcas. O National Bank não era uma marca que ia na camisa do Vasco. Era algo confuso. Inclusive isso foi alvo da CPI que rolou depois no Senado. Vou deixar o link da descrição para quem quiser se aprofundar nessa história, porque é realmente complexa, muita informação. E aconteceu, inclusive, entre outras coisas, nessa CPI, a denúncia que dos 34 milhões que o Vasco receberia na assinatura de contrato, só 17 entraram na conta do clube. Metade sequer apareceu na contabilidade. Então, apesar de ser um investimento muito alto, muita coisa ficou pendente ali que não se sabe para onde realmente foi esse dinheiro. Isso foi investigado e passou por diversas movimentações de milhões que iam para empresas de parentes de dirigentes,
Falei, tudo isso eu vou deixar no link da descrição, que não é uma matéria jornalística, é na verdade o relatório da CPI que está nesse link. Você pode ver como foi feita toda a investigação, tem inclusive as planilhas de para onde foi esse dinheiro, na conta de quem que foi depositado, na empresa de quem eram os sócios de cada empresa, ou seja, muito dinheiro nesse período que ficou sem resposta da origem e de para onde foi. Inclusive a parceria do Vasco era para ser de 10 anos, isso assinado em 98. Em 99, o Vasco já começou a renegociou para expandir esse contrato para 13 anos e depois para 26. Por que isso? Porque já estava precisando de dinheiro. Só a gente lembrar aqui que o Luizão, em 99, saiu do Vasco por falta de pagamento. Acontece que em 2000, o Vasco montou um time ainda muito mais caro do que esse de 98 e 99, fez aquele grande projeto para conquistar o Mundial, trouxe o Romário de volta, contratou o Júnior Baiano, o Jorginho, trouxe de volta o Valber também, que tinha sido campeão brasileiro em 97, retornou, manteve um elenco absurdo ali, tinha Viola, Alexandre Torres, Pedrinho, Juninho, o Ramon disputou o Mundial ainda, o Donizete também, ou seja, um timaço do Vasco, Felipe, Gilberto, Elton, enfim. Era um grande time e o Vasco colheu os frutos não no Mundial, mas colheu ganhando o Campeonato Brasileiro e a Mercosul daquele ano. Só que no início de 2001 houve o rompimento por parte do Vasco unilateralmente desse contrato. Acabou encerrando o contrato menos de 3 anos depois. O Vasco assinou um acordo de 26 e cancelou ele com 3, já tendo recebido dinheiro, ou seja, o Vasco deixou de ter ali a sua grande fonte de renda, que era o seu investidor, gerou uma dívida imensa, chegou a se cobrar cerca de 100 milhões do clube pela rescisão desse contrato, e em junho de 2001 o Vasco já tinha quase 5 meses de salário atrasado. Ou seja, o Vasco praticamente parou depois que o dinheiro do National Bank deixou de entrar e essa parceria foi cancelada e as partes começaram a brigar na justiça. Só para você ter uma ideia, o Vasco foi campeão contra o São Caetano já em janeiro de 2001, porque teve aquela queda do alambrado no fim de 2000, o jogo passou para janeiro de 2001, com Elton no gol, Clebson na lateral direita, Odivan, Júnior Baiano e Jorginho Paulista, Nasa, Jorginho, agora não lembro se Paulo Miranda jogou também, mas Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Euler e Romário. Essa era a base daquele time. Em outubro de 2001, o Vasco voltou a encontrar o São Caetano pelo Campeonato Brasileiro e jogou com um time que tinha Elton ainda no gol, mas Rafael na lateral direita, Gilberto, que passou 2000 lesionado, na lateral esquerda, Odivan e João Carlos. O Mauro Galvão tinha voltado para o Grêmio, o Alexandre Torres já não vinha mais atuando, o Júnior Baiano pediu rescisão e foi para a China. O meio-campo do Vasco foi formado por Donizete Oliveira, Bóvio, que veio da base, e Léo Lima. Nasa foi jogar no Yokohama Marinos do Japão, o Jorginho foi para o Fluminense, o Pedrinho foi para o Palmeiras, negociado para manter o Euler, o Juninho Pernambucano foi para a França, o Luizinho se aposentou, o Paulo Miranda foi negociado com o Bordeaux da França, ou seja, teve um verdadeiro desmanche no time num período de menos de um ano. O ataque continuou ali com o Juninho Paulista, Euler e Romário, mas no ano seguinte, Euler, Romário e Juninho Paulista também deixariam o clube exatamente por causa dessa falta de pagamento. E quando esses jogadores deixaram o Vasco, não simplesmente deixaram o Vasco. Durante anos o Vasco foi cobrado por esses jogadores de dívidas que o Vasco tinha deixado para trás. Tanto que os reforços do Vasco para 2001 já eram muito mais modestos do que nos anos anteriores. O Vasco contratou ali Jamir para o meio campo, o próprio Donizete Oliveira, que eu já citei aqui, Patrício para a lateral direita, depois da morte, infelizmente, do Clebson. Já falei sobre o Clebson aqui, inclusive, vou deixar aqui no card, ou desse lado aqui, deixar aqui no card para você assistir depois sobre o Clebson. Trouxe alguns jogadores do Madureira, como Edinho, Paulo Madureira, Paulo César, centroavante, ou seja, o Vasco ficou completamente sem dinheiro, asfixiado com a ruptura desse contrato, ruptura feita pelo próprio clube, e o Vasco não conseguiu, a partir dali, se reestruturar. Basicamente, passou a sobreviver nos anos seguintes ali, até que culminou no rebaixamento de 2008. Teve a mudança ali da chegada do Roberto em 2009, que deu impacto ao clube, mas o Vasco também gerou dívidas nesse período. Então, o Vasco está sempre nesse limite entre quitar as suas dívidas para investir no futebol ou investir no futebol para conseguir quitar as suas dívidas. Eu acho que deve ser feito de uma forma diferente. E uma prova de que a organização funciona são clubes como Atlético Paranaense, Bahia, por exemplo, que têm montado equipes mais fortes que a do Vasco com menos salário, ou seja, com a folha salarial mais enxuta. Como que faz isso? Como que faz isso é mapeando melhor o mercado,
entendendo melhor a necessidade de se contratar, de se investir em promessas. Se olha, por exemplo, o time do Atlético Paranaense com Nicão, Bruno Nazário, Bruno Guimarães, jogadores que estavam até outro dia disputando Série B. Já falei isso lá no Twitter, escrevi isso num texto quando o Vasco foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 4-1 logo no início do Campeonato Brasileiro. Falei sobre isso também, sobre as peças trazidas pelo Atlético, sobre como consegue analisar bem o mercado atrás de bons jogadores. O Vasco não tem a folha salarial maior que esses clubes, porque contrata jogadores melhores. O Vasco tem uma folha salarial mais alta, porque o Vasco contrata mal. E organizar a sua estrutura do futebol é a única maneira que o Vasco tem de pagar as suas dívidas e manter a equipe competitiva gastando pouco. Já saiu uma jogada ensaiada aí, olha. Juninho bateu, é gol! Juninho na jogada ensaiada. Mas como a galera só mandou pergunta fácil até agora, né? Mais uma bomba agora aqui para a terceira. Gilson Júnior me perguntou: Garoni, o Edmundo realmente jogou mais que o Ronaldo em 97? O corte foi feito pelo Juninho, que tentou o contra-ataque. Boa bola lançada para o Edmundo. Domina dentro da área. Vai o Vasco. Ele procura a ajuda de alguém. Grande fita do Jorge Luiz. Que golaço! Gol! Cara, eu poderia te responder de cara aqui que o Edmundo jogou mais que o Ronaldo em 97, mas eu acho que ia ser mais clubismo meu do que realidade, do que uma análise real. Bom, é claro que o Edmundo jogou demais em 97, aliás, pelo Vasco eu nunca vi alguém jogar como o Edmundo jogou em 97, nem o Romário em 2000. Só lembrando, eu não vi o Roberto Dinamite jogar. Tenho 34 anos, em 92 ali são minhas primeiras memórias do futebol. O Roberto estava encerrando a carreira, então não vi o Roberto Dinamite em alto nível, mas vi o Edmundo em 97. Mas por que eu acho que isso tem que ser respondido com calma? Os números do Edmundo naquele ano são absurdos. Foram 42 gols em apenas 51 jogos pelo Vasco, a média de quase um gol por partida. Só no Brasileiro foram 29. Era o maior número de gols em uma edição do Brasileiro até então. Recorde batido por ele naquele 4-1 em cima do Flamengo. Vem o Maricá. Olha o lançamento para a área, na direção de Edmundo. Ajeitou, botou no chão. Aí ele é terrível. Busca espaço para o chute, chamou de um lado para o outro, bateu cruzado. Gol! Só que o que o Ronaldo fez no Barcelona também, naquela temporada 96-97, que foi a única dele pelo Barcelona, o pessoal esquece, tem tanta jogada do Ronaldo, tanto golaço do Ronaldo pelo Barcelona, que a gente esquece que disputou uma temporada só pelo clube. Foram muitos anos na Inter de Milão, muitos anos no Real Madrid, mas no Barça foi um só. 47 gols em 49 partidas naquela temporada. Lembrando que ele chegou lá como um menino de 19 anos de idade, 19 para 20 anos. A média de gols dele naquela temporada é maior do que a média do Messi hoje pelo Barcelona. Ele teve média ali de 0,96 gols pelo clube, enquanto que a média do Messi é de 0,88, claro. É muito mais difícil você ter uma média alta ficando tanto tempo como o Messi, que está a carreira inteira no Barcelona. O Ronaldo teve ali um grande ano pelo Barcelona. Não é um comparativo, mas é só para mostrar o quão grande foi aquele ano do Ronaldo em sua estreia numa grande liga. Porque ele tinha ido muito bem já no Cruzeiro, a média dele já era próxima de um gol jogando no futebol brasileiro com 17 anos de idade, tanto que foi para a Copa do Mundo em 94, estava na Holanda, no PSV, teve média de quase um gol por partida também, e no Barcelona ele manteve isso, nem tendo 20 anos de idade. Se a gente for trazer para agora, para o momento atual, só pensando em números, o Rodrigo, que está em seu primeiro ano no Real Madrid, marcando quase 50 gols na primeira temporada dele por lá. Ia ser muito mais impressionante do que o Gabigol marcando 30 e poucos gols no Brasil. É claro que são épocas diferentes. Nos anos 90, a maioria dos principais jogadores do Brasil ainda ficavam aqui no país, mas muitos já tinham ido também. Que não é demérito nenhum para o Edmundo, não diminui em nada o feito dele. Um jogador em seu primeiro ano num grande clube europeu marcar 47 gols em 49 jogos, como o Ronaldo fez, é algo muito especial. E marcar 29 gols num campeonato brasileiro também é muito especial. A grande questão é que o Edmundo para o Vasco era muito mais importante do que o Ronaldo naquele Barcelona, e o Edmundo foi campeão brasileiro em 97,
E o Ronaldo não foi campeão espanhol com o Barcelona. Naquele ano quem levou foi o Real Madrid. A verdade é que os dois jogaram muita bola. Os dois foram muito acima da média de todo mundo naquela temporada. Inclusive, para mim, o ataque da seleção em 98 deveria ter sido Edmundo e Ronaldo. A questão não é ou um ou outro. Mas apesar de eu ser torcedor do Vasco e ser apaixonado por aquele Vasco de 97, foi o primeiro grande título que eu vi na minha infância. Eu acho que o Ronaldo jogou mais naquele período, como jogou mais na carreira, mesmo o Edmundo sendo o maior ídolo que eu tenho pessoalmente como jogador. E eu falei aqui que eu não vi nenhum jogador fazer o que o Edmundo fez em 97, nem o Romário em 2000. Eu explico. O time de 97 do Vasco era um time ainda em construção e que dependia demais do Edmundo para ganhar aquele Campeonato Brasileiro. Dependeu demais do Edmundo para ganhar daquele Campeonato Brasileiro. O Vasco vinha num Brasileirão muito ruim em 96, vinha da perda do título estadual para o Botafogo em 97, já tinha ido mal em 95. O Vasco era um time que se esperava muito pouco naquele Campeonato Brasileiro, apesar da chegada ali de Evair, Valber e Mauro Galvão, que deram uma estruturada no time. O time de 2000 que o Romário pegou já era todo estruturado. Era a base desse time de 97 com vários outros reforços. Não é uma questão de ser só melhor individualmente. Esse Vasco de 97 era praticamente o primeiro brasileirão ali que Felipe e Pedrinho faziam desde o início, porque os dois só foram utilizados em 96, da metade final do campeonato para frente, ou seja, eram jogadores ainda que estavam em formação. Em 2000 já eram jogadores completos, assim como o Juninho Paulista já era um jogador completo em 2000, o Euler já era um atacante muito rodado, experiente, campeão. Você tinha o Júnior Baiano na zaga, você tinha um elenco muito mais sólido do que aquele de 97. O de 97, o Edmundo carregou nas costas aquele Vasco. Foi fundamental para aquele Vasco. Aquele Vasco de 2000, sem o Romário, mas com o Edmundo, tenho certeza que conquistaria o Campeonato Brasileiro. Agora, com o Romário no lugar do Edmundo em 97, eu já não tenho tanta certeza se ele ia conseguir carregar aquele Vasco nas costas. O Edmundo foi fundamental não só com gol, mas com assistência, com disposição. Edmundo realmente foi muito acima da média naquele ano. Joga no meio pro Edmundo, ele domina, partiu para cima, já deixou para trás o Fábio, vai encarar o Edinho Baiano, grande bola no meio pro Evair, o desvio! Gol! Evair do Vasco! Volta o rebote, ainda do Edmundo, faz o giro em cima do Edinho, prendeu, brincou e o juiz dá pênalti. Nós temos 39 minutos e meio, corre o Edmundo, vai para a cobrança, Regis no gol, de pé direito ele bate, gol! Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro quadro aqui do canal. Mande suas perguntas para mim lá no Twitter, deixe aqui nos comentários, me manda por e-mail, o que for mais fácil para você. Se você tiver uma curiosidade sobre a história do Vasco, quer relembrar algum jogo, algum jogador, algum número, alguma escalação do Vasco, informação sobre números, algo do tipo, me pergunta, que se eu tiver informação aqui, se eu conseguir para você, eu vou trazer com o maior prazer. Bom, galera, é isso. Se inscreve aqui no canal. Se gostou, deixa seu like também. Saudações e até a próxima.